paz seja com você que está aí ao alcance desta voz, né? Assistindo mais um vídeo do canal Realidade para Nós. Hoje eu estava meditando, né? Analisando alguns fatos bíblicos, analisando alguma história bíblica, e é referente a duas cidades, quer dizer, várias cidades, mas duas cidades principais, por nome Sodoma e Gomorra. Venha com a gente. Em Gênesis capítulo 18, versículo 20 e 21, diz assim: Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Próximo texto, né? Vamos ler aqui no capítulo 19, versículos 24 e versículo 25, que diz assim: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E o versículo, né, 28, o versículo 28 diz assim: E olhou para Sodoma e Gomorra, Abraão, né, caso aqui. Do versículo 27 diz assim, vamos dar uma analisada nele. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Os dois versículos que eu acabei de ler foi Gênesis capítulo 25, capítulo 19, versículo 27 e 28, não é? Sim, aqui está o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Elas foram subvertidas. A gente dando uma analisada aqui no versículo 20 e 21, né? A gente pode perceber que haveria uma certa corrupção, não, uma imensa, uma horrível corrupção na população de Sodoma. E foi isso justamente que foi a causa da sua destruição. Causa muito triste. Agora, o que devemos saber, o que a Bíblia nos revela sobre qual era o pecado de Sodoma? Né? Uma pergunta curiosa. Qual era? Vamos analisar em Ezequiel. Vamos ver o que Ezequiel tem a dizer. É o capítulo, para ser sincero, o capítulo 16, o versículo 48 a 50, ao versículo 50. 48, 49 e o versículo 50. Vamos meditar neste momento, que diz assim: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste? Não é verdade? E também tuas filhas, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que eu vendo isto, os removi dali. E é isso, quer dizer, vou tentar ser mais claro. Isso aconteceu lá, né? Isso aconteceu com os judeus, né? No tempo que mataram Jesus. E então, no ano 70, nesse calendário que nós estamos, o calendário romano, aconteceu a destruição de Jerusalém. Isso é um relato histórico, né? Por quê? Por causa da corrupção. As pessoas não respeitavam a lei, não respeitavam os princípios. E o que a gente se vê hoje? O que se instala neste mundo de fantasia e ilusão? Se instala a corrupção, né? A desconsideração pela lei, os princípios e as normas. O que diz em Isaías capítulo 24?
o que é que diz? Vamos no capítulo 24 e o versículo 4 em diante. Diz assim: a terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguece os maus altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada, diz o profeta, né? Por causa dos seus moradores. Isso é um fato. Porquanto transgridem a lei, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. E os que habitam nela se tornam o quê? Culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra. E poucos homens restarão. Poucos homens restarão nela. Agora aí você, doutor, né? Hoje a gente se instala numa crise mundial, uma crise econômica, numa crise em vários fatores da vida, né? Na verdade é uma crise em todos os fatores, até porque se aproxima o fim, né? Nós estamos já nas margens do fim. Se tem uma discussão no país de uma crise econômica, tem uma discussão, crise em vários fatores, né? E as pessoas tentam, né? Não, vamos botar governo bom, né? Agora eu vou tentar esclarecer um fato: não existe governo bom. Existem uns melhores que ajudam a crescer a economia, mas aquele que vai, a única maneira, né, de caçar e achar a paz e a felicidade é andar de acordo com as normas bíblicas, é andar de acordo com os princípios de Deus. Você tem que crer em Deus. Não é só dizer que crê, é crer. Quem crê, pratica, obedece. Por que Abraão foi imputado de justo? Porque ele obedecia, ele andava de acordo com a lei. Não adianta apenas professar, isso é um fato, né? Professar a lei. Você tem que analisar, estudar, entender, compreender as escrituras e depois analisar. Eu vou lhe deixar uma nota só, uma nota que você pode ler lá e analisar o capítulo. Deixa eu ver. Sim, capítulo 19, versículo 27. Versículo 27. Analise lá, veja qual é a ordem que tem lá e então você vai meditar um pouco aquele assunto. Aquilo ali é uma ordem para nós hoje, né? Uma ordem e que as pessoas desconsideram. É só um pedaço, aquilo ali é só um pedaço da pirâmide de ordens, preceitos, princípios que devemos praticar, que as pessoas não concordam, não querem, relevam. É como se não existisse. Isso é lastimador, é horrível e horrendo. Mas enfim, Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, né, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E o jugo de Jesus é justamente seguir os princípios da vida. Que a paz do nosso Jesus Cristo seja com você.